Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos começando o nosso Momento CFP, né? Nessa segunda-feira, pós-prova, 35º exame que aconteceu ontem, né? Foi lá no domingão, foi bem legal, né? Ou não, temos coisas para falar a respeito disso. Então já está conosco aí o Rodrigo, sempre lá, Rodrigo Borges, seja bem-vindo. Pai Online está lá também, Rafael está lá também, sejam bem-vindos. Professor Eduardo Tavares, como estão as coisas por aí? As coisas estão agitadas, né? Segunda-feira após exame é sempre um agito. Por aí, tudo bem? Ah, tudo beleza, graças a Deus. O nosso amigo aqui, o Rodrigo, está dizendo que 120 graus lá em Goiânia. Aqui tá quente de novo. Tinha caído a temperatura, mas voltou. Hoje voltou forte, né? Muito bem, professor Eduardo, nós vamos aproveitar o Momento CFP de hoje. Para quê? Sabe para quê? Você sabe para quê? Para chorar as pitangas sobre a prova, ou não? Vamos conversar sobre a prova, né? Uma prova interessante, né? Segundo os nossos alunos nos falaram, né? Coisas interessantes aí que aconteceram naquele domingo, naquele fatídico domingo, fatídico de cansativo, né? Aquele cansativo domingo de ontem, né? Tivemos, então, o módulo 1 e o módulo 2 bastante extensos e pesados, como a gente já previ, temos alertado o pessoal. Existe um problema de tempo no módulo 1, no módulo 2, então tem que correr, tem que ser rápido, tem que ter feito bastante simulado, tem que saber o tipo de questão que vai aparecer lá, para não ter que ficar lendo, tentando entender, tem que bater o olho e já saber, essa é daquele tipo. Então, se você faz isso, realmente você consegue ter um desempenho bem melhor. Então, módulo 1, módulo 2 pegou a questão do tempo, pelo que o pessoal falou, e também algumas complexidades que não vinham caindo, né? Uhum. Acho que vale a pena a gente conversar diretamente sobre isso. O que você acha, professor? Vamos falar módulo a módulo? Vamos lá, pode ser sim. Bora lá. Então, vamos lá. Algumas anotações interessantes aqui, né? No módulo 1, tem aquela questão tradicional que você tem que lembrar, que é a questão do orçamento familiar, né? E ela caiu, como a gente já esperava, a gente tinha meio que destrinchado algumas variações que poderiam cair, mas o planejar bem criativo que já trouxe coisas novas aí, né? Colocou, por exemplo, um aporte de PGBL envolvido, né? Um aporte de PGBL, gente, tem que ser considerado como ativo, né? Porque quando você faz esse aporte, né? Aí eu não sei, ainda não tenho as informações completas da questão. A gente está juntando coisas, está tentando imaginar como é que foi, mas quando você faz um aporte de PGBL, esse aporte de PGBL se torna um investimento por parte daquela família, então você teria que colocar lá no ativo, né? Não vai me colocar isso como despesa, porque senão você muda todos lá os índices de poupança, você muda toda a parte de gestão do fluxo de caixa e tal. Então isso teria que necessariamente entrar como investimento. Então isso é algo novo, que não vinha caindo, né? Mas foi uma coisa interessante aí, que teria que ser tratada dessa forma, né? Parece que entrou alguma coisa em relação à tributação também, né? Em relação à tributação, você deveria, de alguma forma, considerar na DRE, né? Novamente, a gente precisa buscar mais a fundo como é que caiu isso, mas deve ter sido alguma sofisticação no que diz respeito ao recebimento das rendas. Duas maneiras de fazer isso. Oi? Se eu não me engano, tinha a ver, eu acho que com a tributação do PGBL também, né? E aí você tinha que ver se ele está aportando até 12% da renda, para ver se você tem o benefício tributário para abater da base de cálculo do imposto. Eu acho que tinha a ver com isso. Eu não tenho certeza, mas acho que era isso. Entendi. Bom, aí você teria que tratar direitinho, né? Porque o que acontece? Você tem um aporte, esse aporte gera um ativo que é o PGBL, e aí talvez quando você fala sobre essa tributação, né, que acontece no PGBL, né, você teria que ver se ela é compensável no ajuste anual e colocar lá como despesa se ela passasse daquele teto, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso mesmo. O Lucas está perguntando se o aporte ele considera a despesa. Na verdade, é um ativo, né? O aporte você tem que colocar lá como ativo, ele não é uma despesa, né? Porque é a mesma coisa de você pensar, porque se você colocar como despesa, quando você calcular, por exemplo, o seu índice de poupança, é como se fosse um gasto do seu dia a dia, e não é um gasto do seu dia a dia,
né? Então, por exemplo, quanto eu estou colocando... Imagina que eu tenho uma renda de 300 mil, tá certo? E eu tenho um consumo de 250 mil. 50 mil é o que sobra para eu poupar. Isso quer dizer que esses 50 mil pode ser poupados em PGBL, pode ser poupado em qualquer outro fundo de investimento, pode ser poupado no que for. Então, você não pode considerar isso uma despesa como se fosse uma despesa de consumo, de habitação e assim por diante, né? Porque você está compondo o seu patrimônio, ok? Beleza? O pessoal está dizendo aqui, lá falava só do PGBL e no item falava do aporte, né? Eu não consideraria despesa. A gente está querendo aqui montar direitinho esse orçamento, até para mandar um questionamento a planejar. Então, se vocês puderem, de uma forma geral, nos darem maiores informações, informações mais detalhadas do que era essa questão, a gente consegue fazer isso melhor, tá bom? Vamos lá, o que mais que teve, né? A gente teve uma questão sobre fundo garantidor de crédito, né? E tinha uma pegadinha que você tinha que lembrar, né? Que operações compromissadas, elas entram, não? Elas são cobertas pelo fundo garantidor de crédito, né? Eram operações lastreadas com debêntures, né? E, portanto, então, elas estavam cobertas aí esses tipos de operações lá pelo fundo garantidor de crédito. Esse era um ponto importante. Pela primeira vez eu vi cair falando a respeito de duas instituições, né, que quebraram, que foram liquidadas, e o Fundo Garantidor de Crédito tinha, então, que dar cobertura a essas duas instituições. Tá certo? Então, isso é um ponto importante também. Você tinha que lembrar que até R$ 1 milhão, né, por CPF é coberto num determinado prazo de tempo, então você teria que considerar a cobertura em relação a essas duas instituições que não pertenciam ao mesmo conglomerado financeiro. Isso foi um ponto importante também. Tá? Então eu acho que no módulo 1 não teve nenhuma outra grande surpresa. Eu acho que esses dois pontos são pontos interessantes, tá? Essa questão do orçamento familiar, a gente vai destrinchar melhor, porque a gente ainda tem poucas informações para entender exatamente qual era o funcionamento todo dela. Nos próximos dias a gente vai destrinchando ela um pouquinho melhor. Módulo 2, professor Eduardo. Olha só. O que a gente recebeu aqui de informações é que o módulo 2, ele foi um pouco mais teórico dessa vez, do que ele costuma ser. Então, tinha mais questões descritivas e poucas questões de cálculo, né? Mas as questões de cálculo que caíram, elas tinham um grau de sofisticação bastante interessante, né? Em relação a conteúdo mesmo, estava totalmente alinhado com o que a gente ensina no curso, né? Com o que a gente tem também na imersão, com o que a gente tem nos simulados, né? Tinha que calcular a duration em uma delas, né? Então, a gente sabe fazer isso e faz isso em diversas questões que a gente apresenta para vocês no curso, né? A gente tinha uma questão sobre constant mix e rebalanceamento de carteira com cálculos. Essa questão também sempre cai, né? A gente tem chamado a atenção do pessoal, tá? Não teve conta sobre PU de título, swap, que normalmente cai, então dessa vez foi mais tranquila nesse sentido. Mas, de um modo geral, o pessoal está dizendo que deu para tirar o couro esse módulo 2, né? Depois, João, fala para a gente o que mais pegou na sua visão. Qual foi a dificuldade maior aí no módulo 2, né? Eu tô rindo aqui porque o João colocou que ele apanhou mais que vaca na horta. Adorei a expressão. Vaca na horta? Que louco. Gostei. O pessoal deu uma concentrada também no módulo 2, na parte de investimentos no exterior, né? A gente fala bastante sobre isso, né? Então eles falaram sobre TIPS. Tinha que lembrar que TIPS são títulos parecidos com as treasuries normais, mas que protegem o investidor contra a inflação. Então, se tem inflação, você é remunerado por essa inflação. Se tem deflação, você pode perder dinheiro, porque você é remunerado pela deflação. Ou seja, você vai ter um rendimento que pode ser negativo, tá certo? Então, o TIPS funciona exatamente como as treasuries, mas tem aquela correção do que seria o nosso IPCA, mas não é IPCA lá, é o CPI, que é o Consumer Price Index. Tinha que lembrar disso. Caiu questão sobre o VIX, né? O que é o VIX? O VIX é um indicador, né? É um índice que mensura a volatilidade implícita,
né, do S&P 500 e de acordo com esse VIX, quanto maior for o nosso VIX, maior será o risco do mercado naquele momento. Quer dizer que o mercado está mais volátil, sobe muito, cai muito, tá certo? Então precisava lembrar disso, ok? Falava sobre correção anual na TIPS, o João falando aqui. Bom, o que acontece? Né? Esse cupom ele é corrigido, assim como é a NTNB, ele é corrigido pela inflação, né? Então, na medida que você tem os pagamentos dos cupons, você tem essa correção de forma muito análoga ao que acontece na NTNB. Tá? O Lucas Franco está falando que caiu alguma coisa aí sobre uso indevido de informação privilegiada, né? Ele está citando aqui insider trader, front running, né? Ele colocou front trader, mas é front running, Lucas. E sempre tem uma questão sobre isso no módulo 1, sempre cai, mas é de boa, né? Tranquilo. Essa é uma das questões mais tranquilas aí do módulo 1, eu acho. 2 questões, boa. Caramba. Uma Difícil. outra coisa legal, ó, que o pessoal falou para a gente, legal assim, né? Deu uma pancada na cabeça. Uma questão que falava sobre o cálculo do valor de uma ação utilizando o modelo de Gordon, né? Só que o que estão falando para a gente é que não tinha o beta, né? E esse era um grande pepino. Então tinha lá a taxa livre de risco, tinha o retorno esperado do Ibovespa e tinha um tal de risco da empresa. A gente não conseguiu identificar isso muito bem ainda. Se você tiver mais informações sobre essa questão, ligue para... Não, brincadeira. Posta aí para a gente na rede social e nos fala. Porque era uma questão que perguntava sobre o preço da ação, o valor da ação. Você tinha que usar modelo de Gordon, ao que tudo indica, mas não era dado, sabe o que, professor Tavares? Não. O beta. Não deram o beta. Aí é sacanagem, né? Existe uma forma de calcular o beta, que é você ter o desvio padrão do papel, que seria o risco da empresa, você ter o desvio padrão do índice Ibovespa e você ter a covariância, a correlação entre Ibovespa e aquele papel. Só que sem ter isso, e essa que é a nossa dúvida, tinha esses dados para a gente calcular o beta. Então você que fez a prova, você que ficou em dúvida nessa questão, nos ajuda a montar essa questão, porque é muito esquisito não ter o beta. E se não tem o beta, a gente tinha que calcular o beta. E para calcular o beta, precisava dessas volatilidades, desses desvios padrões e, portanto, da covariância e da correlação. Tá? O pessoal está dizendo que não tinha, ó, só falava risco da empresa mesmo. Dava o crescimento, tudo bem, o crescimento precisa mesmo, mas a gente precisava do beta, né? Não falava nada, tipo, que o risco da empresa era igual, o risco não diversificado era igual ao Ibovespa, para a gente usar beta 1, pelo menos. Não tinha nenhuma alusão desse tipo. Essa é a pergunta que não quero calar, professor Tavares. É duro, né? A gente não conseguiu olhar e também é difícil lembrar, né, exatamente de como foi a questão. Mas o pessoal tá falando que não tinha beta, não. Exatamente. Bom, então, eu acho que é uma questão que vale, então, aí uma representação junto a planejar para entender, né, como que conseguiria se resolver dessa forma, tá certo? Única maneira de chegar a algum ponto, usar o risco free associado ao risco da empresa, usando como retorno requerido no Gordon. Talvez colocando na SML, é isso que você está dizendo? Pode ser. Não sei, eu vou capturar mais nuances da questão no dia de hoje e vamos ver se amanhã a gente fala um pouquinho sobre ela, pode ser? Né? A nossa grande dificuldade é sempre essa, saber o que tinha lá na prova, mas vocês vão ajudando a gente nisso, a gente ajuda vocês a resolver, tá bom? Vamos lá. Depois caiu uma coisa também sobre cupom cambial, mas isso foi bastante explorado. O professor Irineu, na imersão, falou bastante disso. Então, acho que a gente não teve, os nossos alunos não devem ter tido dificuldade nisso. Legal? Muito bom. Módulo 1 e módulo 2, eu acho que foi isso que mais saltou aos olhos. Professor Eduardo Tavares, algum comentário que você tenha ouvido aí sobre módulo 3, módulo 4? Como é que foi? Tá, vamos lá. Primeiro, eu não recebi muitos feedbacks de módulo 1 das partes que eu dou aula. Ninguém falou nada sobre ética, então eu suponho que estava bem ok a prova, perfil de competências, processo de planejamento, né? Não são matérias aí que dão muito trabalho, ainda bem, né? E são questões que você faz rapidinho para poder se dedicar às de cálculo, essa de planejamento financeiro, né? De orçamento. Então, beleza, sem surpresas, né?
Então, sobre o módulo 3, não tive muitas informações, mas isso que o J. Soares aqui está falando é verdade. Caiu umas 2, 3 questões de fundo multipatrocinado, até mais talvez. A prova falou bastante sobre entidades fechadas de previdência complementar, e você tinha lá algumas associações, pelo que falaram, entre o risco para o participante, um risco de déficit atuarial, e o estilo de plano, se benefício definido, se contribuição definida. Olha lá, ó, a Keila está falando, planos de benefício definido e contribuição definida, umas 3 ou 4 questões. É isso mesmo, foi o que chegou para a gente. Eu não sou um especialista em previdência, né? Então eu não vou me arriscar muito para não falar bobagem aqui. Mas tinha bastante coisa como esperado, cálculo de PGBL e VGBL, que eu acho que são as mais fáceis, porque se você entender como funciona o cálculo, é tranquilo de fazer, né? Então você não precisa lembrar de muito detalhezinho, muito rodapé. Então, legal que tenham várias questões assim. Deixa eu ver, o João Veiga está falando, caiu uma seguida da outra. Habilidades, RPCC, responsabilidade, prática, legal. Sempre tem e é fácil de fazer, né? Isso é bom porque ajuda a ganhar tempo. Então, módulo 3, mais ou menos isso, e eu não tenho nenhuma... Acho que não teve nenhuma grande polêmica, assim, né? Apesar de cobrar alguns conceitos que caem com menos frequência e tudo mais. A previdência básica, se eu não me engano, caíram 2 questões, mas tranquilas, assim, perguntando quais as coberturas em caso da previdência básica, né? Em caso, acho que de acidente, se eu não me engano, ou invalidez, tinha alguma relação com isso, mas sem polêmicas. Módulo 4, esse é a caixa preta, assim, o pessoal também não deu nenhuma informação para a gente, mas caíram questões que cobravam, assim, o pouco de informação que a gente tem, né? Questões aí que caíram sobre seguro de vida total simples ou total puro, né? Ou total misto. E aí você tinha que lembrar de como é que são as coberturas nesse tipo de seguro, né? O total puro sendo uma cobertura só por sobrevivência, o total misto sobrevivência e morte. Caiu... Essa é a mais difícil de todas de lembrar e de ter informação, né? O pessoal não passou nada. Mas vamos falar do módulo 6, que é o módulo que eu dou aula, né? E aí esse módulo foi bem tradicional, né? Bem tranquilo, bem interessante assim de fazer. Não teve nenhuma grande treta. Caiu uma questão sobre holding que o pessoal tá tentando lembrar aí. Qual que era o regime matrimonial que envolvia a constituição da holding. Mas no grosso assim da prova, muitas questões, a maioria das questões sobre cálculo de herança, cálculo de sucessão. Então você tinha que lembrar de regime de casamento, você tinha que lembrar de linhas sucessórias, né? O que acontece em cada regime. Então a prova tradicional, tranquila também, sem muitas firulas aí, como no módulo 1 e no módulo 2. Não foi surpreendente, foi o que costuma cair, né? Foi o que a gente, bem aderente pelo que falaram ao que a gente tem nos cursos, né? No curso e o que a gente tem feito nos simulados também. Caíram umas 2 ou 3 questões lá que você tinha que lembrar que quando um casal não tem descendentes, o cônjuge que sobreviveu, ele vai concorrer com os ascendentes em pé de igualdade, ou seja, você pega a herança e, mesmo que a herança seja dos bens comuns, quando a concorrência é com o ascendente, em qualquer regime de casamento, ele vai concorrer com ascendentes em pé de igualdade. Tinha umas 3 questões que você tinha que lembrar desse detalhe para continuar resolvendo a questão. Então, foi legal que a gente citou isso na sexta, na imersão, fizemos um exercício e demos bastante ênfase nisso. O J. Soares está falando, o Dotal falava sobre deixar um recurso para a filha para festa e precisava de um valor fixo. As opções eram Dotal misto, Dotal puro, VGBL, é isso aí. E se eu não me engano, a questão falava que ele não queria a cobertura por morte, ele não se importava com isso. Então você desconsidera o Dotal misto, porque o Dotal misto tem cobertura por morte. Então é o Dotal puro, que até o Vlad dá um exemplo lá na aula, né, de um grupo de sócios de uma empresa. Essa empresa, para dar bonificação para eles, faz um seguro Dotal puro. Passou 5 anos lá o prazo da apólice, eles recebem
essa grana, então, como bonificação aí. Então, não tem cobertura por morte, só tem cobertura por sobrevivência. Legal. O pessoal falou aqui, só voltando, né? Dar uma costuradinha aqui, voltar no módulo 1, o pessoal falou que caiu a questão de EBITDA. Sempre cai, tá? Então, o Planejar, ela sempre pergunta sobre o EBITDA. Você tem que lembrar que o EBITDA é um cálculo de lucro operacional, né? No lucro operacional, como se não existisse depreciação e amortização. Então, você tem que pegar o lucro operacional normalmente e somar de volta a depreciação e amortização, porque a definição de EBITDA é um lucro operacional como se não existisse. Então, você precisa pôr ele de volta, né, no lucro operacional. Então, pega o lucro operacional, soma a depreciação, soma a amortização, e era para matar e encaçapar essa daí. Boa. Tem mais uma aqui, ó, do módulo 6. Se podia fazer alteração de regime matrimonial extrajudicialmente. Não pode, tem que ter autorização de um juiz, né? Precisa ser um ato formal para mudar o regime matrimonial aí. Então, essa daí é tranquila. Lembrei de uma outra lá que falava sobre doação. Um indivíduo queria fazer a doação do patrimônio dele para uma fundação que ele estava criando. E aí a questão versava uma aproximação aqui, né? Se ele podia, quanto que ele podia doar do patrimônio dele para a fundação, e tinham duas alternativas que traziam até 50%, que é o correto, ele não pode dispor de mais de 50% do patrimônio, porque senão ele ofende a legítima. E aí, uma das alternativas dizia que ele deveria fazer essa doação em vida, e a outra dizia que ele poderia fazer a doação após morrer. Então, o deveria é sempre complicado, né? Porque a doação não necessariamente tem que ser feita em vida. Você pode dispor isso num testamento, fazendo essa doação para a fundação. Depois que você morre, tem lá a execução dos termos do testamento. Então, o deveria aí é que ferra a questão, né? E quando a questão afirma sempre, nunca, deveria, obrigatório, você tem que tomar cuidado com essas palavras. Então, era mais ou menos isso. Muito bom. Que mais? Então, o João está perguntando, pega o lucro líquido, acho que é aquilo que eu falava do EBITDA. Normalmente você pega o lucro operacional. Você pode pegar o lucro líquido, mas aí se tiver despesa financeira, você precisa jogar de volta também a despesa financeira, né? Porque o EBITDA, ele vem antes da despesa financeira, né? Então, ele tem que estar cheio, não pode estar subtraído da despesa financeira. Quando você chega no lucro líquido, já se subtraiu a despesa financeira. Então, para chegar do lucro líquido no EBITDA, você tem que somar de volta a despesa financeira, você tem que somar de volta tributos, né? Lembra que EBITDA é earnings before interest, que é juros, before taxes, que é impostos, depreciation e amortization. Então, se você sai do lucro líquido, tem que somar de volta tributos, despesas financeiras, depreciação e amortização. Earnings before interest, taxes, depreciation e amortization. Boa. Deixa eu ver aqui mais. Legal, aqui ela está trazendo aqui, COI tem que cancelar, cenários 2 e 3 estavam iguais, até 10%. Realmente parece que essa questão vai como contestada, vamos checar aí, e se for como contestada, né, ela deve somar, como se todo mundo acertasse, deve somar um ponto para todo mundo, que seria ótimo, tá certo? Muito bom. Em planejamento fiscal, de um modo geral, o professor Cláudio falou que a gente acertou muito em cheio o que a gente fez nas imersões, né? Então caiu uma de day trade também, que era 1% do lucro da operação do day trade, né? Que era aquele dedo duro, né? Então acho que também está ok. Pelo que nos falaram, a parte de planejamento fiscal estava bem em linha, principalmente com o que a gente havia feito na imersão, tá bom? Uhum. O João foi esperto, cara. Ele já viu que ia cancelar porque tava cheirando mal a questão, como a gente fala aqui, ele já nem perdeu tempo. Boa. Legal. Legal. E aí, galera, mais algum ponto? Se vocês tiverem aí alguma coisa que vocês notaram, que é interessante a gente saber, né? Que vocês viram na prova, escreve pra gente. Vocês podem escrever aqui via Instagram. Ajuda a gente a tornar o nosso curso cada dia mais aderente, né? Cada dia mais voltado à preparação de vocês. A gente também utiliza essas questões aqui no Momento CFP
para interagir com vocês, para conversar sobre questões que vocês precisam dominar para as próximas provas, quem vai prestar as próximas provas. O que a gente espera é que a grande maioria do pessoal tenha tirado da frente o CFP já agora em 2020, nessa prova de isso aí. outubro. Beleza, professor? Beleza, foi bom, hein? Legal, deu para recuperar. Claro, a gente não tem a ideia total de como é que foi, mas bacana, deu para conversar. Tem duas que estão me desafiando aqui, que eu preciso de mais dados para trazer algo mais concreto para vocês, que são a de orçamento familiar. Então, se você tiver, me escreve, manda para mim aqui, tá certo? Pode mandar no Insta do Mundo Financeiro, pode mandar no meu Insta, garram.financeiro. Me manda aí detalhes sobre essa questão de orçamento familiar, para que eu possa ter um diagnóstico mais preciso do que estava dito na questão, tá certo? E aquela outra também que não tinha o beta no cálculo do valor da ação, né? Talvez, vou dar uma olhadinha agora se a gente tinha dados para fazer utilizando a Security Market Line, né? Aquela que você utiliza o beta no eixo X, né? E você utiliza o retorno no eixo Y. Talvez tenha alguma coisa nesse sentido, tá bom? Show de bola! Obrigado, Du! Valeu, Fê! Até mais, até amanhã. Amanhã Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.